Fala galera, devedores, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Como sempre, aquele agradecimento especial para toda essa galera que é membro do nosso canal e faz a gente se sentir super especial. Nessa aula nós vamos continuar falando sobre o pacote JavaTime, mas agora nós vamos falar sobre uma outra classe chamada Instant. Então criei dentro do pacote RDatas, Instant Test 01. Bom, essa classe Instant ela é bem interessante porque ela é parecida com a Date, né? A diferença é que a Date ela trabalha com milissegundos a partir de 1º de janeiro de 1970, mas a Instant ela trabalha com nanosegundos. Então ela representa, né? Você vê toda essa documentação gigantesca que tem aqui explicando o que é a classe. Ela representa um ponto, né, instantâneo, né, dentro de uma timeline. Quando você cria um objeto que é um instant, né? Esse objeto ele é também, como faz parte do pacote Java.time, imutável. Todas as alterações que você fizer nesse objeto vai gerar uma nova instância. E esse objeto ele guarda os nanosegundos de 1970 até agora. Então, por exemplo, para você pegar um instante, é só você chamar instant.now, seguindo o mesmo padrão que nós já vimos até agora, mas eu quero mostrar algo interessante que essa instant ela oferece para a gente. Vou comparar ela com a local datetime.now. Ctrl Shift F10. Então, essa instant, como você pode ver, ela retorna para a gente praticamente a mesma coisa que o local datetime, mas nós temos uma pequena diferençazinha aqui que é o Z. Então, como você pode ver, nós temos aqui esse T que representa, é só uma letra representando o ponto onde você para a data e começa a contar o tempo. Ou seja, até aqui é a data e a partir daqui é o horário. E esse Z representa o Zulu Time. Então, se você vir aqui, o Zulu Time ele é parecido com, é o mesmo que o UTC, mas geralmente o Zulu Time ele é utilizado mais pela galera que é militar. Zulu Time é o horário neutro do mundo, ou seja, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode pesquisar o horário em Zulu Time e eles vão ver a mesma coisa. Então, nas aplicações, né, você vê Zulu Time também é o UTC, é o mesmo horário, né? Na verdade, não sei qual é a diferença em si, né? Você pode até procurar UTC versus Zulu. Então, there is no time difference. Eu acho que é mais uma questão de militar mesmo, mas o Zzinho fica bonito lá na aplicação. Então, o Zulu Time ele é muito utilizado quando você está trabalhando com aplicações que precisam de data específica e você precisa salvar essa data no banco de dados. Então, o que acontece? Se você salvar essa data no banco de dados, por exemplo, digamos que eu salve a data no banco de dados no meu fuso horário, que é o CET de Amsterdã. Então, no meu horário aqui é às 14 horas. Quando você salva dessa forma, você precisa se lembrar, né, ou adicionar alguma coisa que representa essa time zone. Se eu só salvar isso aqui no banco de dados e você, por exemplo, abrir no Brasil, o que vai acontecer? Você precisa lembrar a zona que essa hora está representando, porque você precisa calcular 14 horas agora significa quanto aí no Brasil, né? Então, dependendo da região brasileira que você está, pode ser, tipo, São Paulo agora, no meu horário, se a gente comparar aqui, São Paulo agora são 10h30 da manhã. Em Manaus, por exemplo, são 9h30. Então, se você não saber a zona em que isso foi salvo, representando, você vai ter um puta problemão para você pegar uma data precisa. É por isso que geralmente quando nós estamos trabalhando em aplicações que envolvem datas, a gente salva tudo no formato, né, na time zone UTC, que é o Zzinho, o Zulu Time. Por quê? Porque é um horário neutro. Se você precisa pegar esse cara, que digamos que você está consultando do banco de dados, que foi salvo no Zulu Time, aí você quer saber, por exemplo, em São Paulo, que horas que aconteceu esse evento. Então você pega a diferença, né? Zulu Time to São Paulo. Então você vê, por exemplo, menos 3 horas. Então você tem que pegar e comparar esse horário aqui, que aconteceu no Zulu Time, menos 3 horas, aí você vai ter o horário, por exemplo, que esse evento aconteceu em São Paulo. Bom, então a diferença entre
as outras classes é que a Instant, ela trabalha com nanosegundos, né? E um caso curioso é que os nanosegundos, a partir de 1970, resultam num long muito grande. Esse long, ele não cabe, os números não cabem dentro de um long, então o que a galera do Java fez? Eles dividiram em duas variáveis, né? Você tem o nano, né? E o epoch second. Então, por exemplo, você tem salt, instant, esse aqui é o now.get epoch second, e você tem o nano, get nano. Então, o epoch second, se você ver aqui, ele retorna um long, e o nano, ele retorna um inteiro. O nano, ele representa, né, o nanosegundo do segundo, ou seja, ele vai ter no máximo esse valor aqui, ou seja, em um segundo você tem quase 1 bilhão de nanosegundos, ou seja, 1 bilhão de nanosegundos, se você adicionar mais um, aí ele vira 1 segundo só nesse tempo. Então, se eu fizer exibir aqui, você vai ver que nós temos 1 nanosegundo. Se eu continuar executando, todas as vezes que ele passa 1 segundo, ele altera também 1 nanosegundo. Ou seja, você pode brincar um pouquinho com esse cara e colocar aqui, por exemplo, eu quero criar vamos criar aqui um instant.of epoch second, vamos dizer 3. Então ele vai mostrar para você 3 segundos de 1970. Então, 1º de janeiro de 1970, 3 segundos. E se você quiser, você pode adicionar os nanosegundos. Então, por exemplo, se eu adicionar 0 nanosegundos, esse nano adjustment, ele vai continuar com 3 segundos. Se você, por exemplo, adicionar aqui 1 bilhão, ele vai virar 1 segundo. Agora são 4 segundos. Você pode também passar um valor negativo, menos, e ele vai voltar para, nesse caso aqui a gente começou com 3, voltou para 2 segundos. Bom, então, essa é a classe Instant. Sinceramente, depende da sua aplicação. Como nós, seres humanos, trabalhamos com horários, por exemplo, dias, meses, anos, eras, para a gente fica melhor trabalhar com local date time e local date ou até mesmo time. Já a Instant é interessante se você estiver trabalhando com aplicação, né? Aplicação para aplicação, você não precisa saber, por exemplo, dia, mês, ano, você só precisa praticamente logar, você pode utilizar a Instant. Bom, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.